Olá, queridos, espero que todos estejam. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero fazer esse vídeo, fui incomodado a falar nesse momento, né? Nós não vamos dar sequência agora nos nossos estudos acerca de escatologia e os acontecimentos futuros, ou acontecimentos atuais, mas nós vamos falar sobre um outro tema tão importante, tão especial quanto a escatologia. Falar um pouco sobre o reino de Deus, o reino de Deus. Algumas pessoas vão entrar, você pode participar conosco. Se você quiser só assistir, fique à vontade. Se você quiser comentar, seja bem-vindo também. E esse vídeo vai ser, não vai ser tão extenso quanto os vídeos que a gente tem feito de escatologia. Os nossos vídeos, embora tendo muitas visualizações, mas os dois últimos de escatologia, que também são os dois primeiros, eles ultrapassaram 1h40. Não vamos fazer tão extenso esse vídeo, comparado com os outros. Então vamos meditar um pouco sobre o reino de Deus. Pastora Mira, seja bem-vinda. Nós já temos algumas pessoas conosco. Você pode vir, porque os tópicos e o assunto que nós vamos tratar nessa noite, se você entender, se você receber essa palavra, entender e colocar em prática, eu posso te dizer com toda convicção que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. É a palavra viva do Deus vivo. Então são todos bem-vindos. Maíse Santos, Elza Salles, Wilson é meu irmão, seja bem-vindo, Wilson, a ministração desse vídeo. Eu quero começar lendo um texto que, para mim, esse texto é um dos mais profundos de toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Esse é um dos textos que, mesmo sendo tão profundo, tão glorioso, tão majestoso, tão arrebatador, a maioria da igreja ainda não entendeu. É por isso que eu disse que, se você entender essa palavra, colocar em prática, a tua vida não será mais a mesma. Boa noite. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20, diz assim: pelos fariseus, presta atenção nisso aqui, que é muito profundo. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O mais profundo é o versículo 21, quando ele diz assim: nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus dentro de vós. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Você consegue entender isso aqui? Você já parou para pensar o que significa o reino de Deus? Nós poderíamos fazer uma sequência de uns 30, 40 vídeos aqui sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não é apenas o Evangelho. Ah, mas não é o mesmo Evangelho? Não. O Evangelho para você ser salvo é um. E o Evangelho para a salvação é para ímpio. A palavra vem, as boas novas vêm, Deus ministra ao coração da criatura, ele recebe o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador, e ele se torna filho. Só que o Evangelho do Reino é para a igreja colocar em prática. E é sobre esse Evangelho do Reino que eu quero falar. A palavra do Senhor nos diz que, quando o Evangelho do Reino for pregado a todos os povos e nações, aí virá o fim.
Qual a diferença entre o evangelho do reino e a salvação? Diferença simples. O evangelho da salvação não cumpre o propósito completo de Deus para a minha e para a sua vida. O evangelho do reino é mais completo. O Senhor não nos chamou só para ser salvos. Coloque isso na sua cabeça. Se o Senhor tivesse te chamado só para ser salvo, vamos pensar comigo? Se o Senhor te chamou só para ser salvo, no dia que você recebeu Jesus, você seria arrebatado? No dia que você recebeu Jesus, você já iria para a glória. Cumpriu-se o propósito da salvação. Só que o Senhor não nos chamou só para ser salvos. Ele nos chamou para fazer parte do reino dele, para implantar em nós, de nós, o reino com a sua cultura, com os seus princípios, com os seus valores, o reino com a sua glória, o reino com o seu poder, o reino com a sua unção, o reino com os seus propósitos, o reino com os seus desígnios pudessem ser nós e através de nós. Quando você entende isso, você entende por que quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele diz assim: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E na sequência ele diz: venha o teu reino. Há uma tradução, ou há quem interprete: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Para pensar o que significa isso. Antes de Deus estabelecer o reino dele na tua casa, ele estabelece na tua vida. Antes de Deus estabelecer o reino de Deus na tua cidade, na tua rua, no meio da tua família, da minha família, ele estabelece na nossa vida. O texto que lemos nessa noite retrata o quanto os religiosos da época estavam perdidos. Não muito diferente dos de hoje. Os escribas, os fariseus, os judeus, os de todas as religiões, eles já tinham ouvido, nesse momento aqui do texto, que o reino de Deus estava próximo. O próprio João Batista, precursor, primo, apenas 6 meses mais velho que Jesus, ele vem antes para anunciar. João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus diz: o reino está próximo. Então, o que significa o reino de Deus? Os religiosos que mencionamos aqui imaginavam que ele estava falando de um rei que viria para assumir o trono de Davi e que teria uma grande cerimônia de posse, onde, com grande pompa, uma grande festa, muito glamour, tudo divulgado, o rei viria para assumir o trono de Davi e reinaria sobre Israel. Só que quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, Jesus estava falando de um reino espiritual, que depois não poderia apenas ficar no campo do espírito, mas que deveria ter manifestação do espírito para o físico, até que a plenitude da glória, da unção, do poder e do mover de Deus se manifestasse. Todos os profetas, reis, sacerdotes, aqueles que tiveram intimidade com o Senhor e até
alguns que andaram com Deus, que viram a glória manifesta de Deus. Eles não tiveram a experiência que veio a partir de Jesus. Quando Jesus se manifesta, Paulo escreve a carta à igreja de Colossenses. E Paulo, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: o mistério que ficou oculto, hoje revelado. O mistério que séculos e séculos nossos antepassados gostariam de ter conhecido. As experiências mais profundas e sobrenaturais, que mesmo no Antigo Testamento, tendo lá uns considerados como pais da fé, todos gostariam de ter tido e não tiveram. Hoje, Paulo diz, é revelado. Cristo em vós é a esperança da glória. A Bíblia diz que o Senhor um dia vai encher a terra do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. Você consegue entender isso? Deus vai encher a terra do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. Para Deus encher a terra do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar, eu quero ler um texto com você. E se você quiser acompanhar, está na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Esse texto é muito profundo. O Senhor diz assim, olha só o que diz aqui. Por esta causa, versículo 1, isso é Bíblia. A internet está falhando aqui, eu não sei se está cortando a transmissão, mas eu vou continuar. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vocês. Essa dispensação nós precisamos entender. O versículo 3, ele diz assim, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O versículo 5, ele vai dizer, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. O versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. O versículo 8 do capítulo 3 de Efésios diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E ele vai dizer mais à frente, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Agora olha o que diz o versículo 10. Para que tudo que Deus faz tem um propósito. Coloque isso no seu coração. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Se você ainda está na igreja e que busca unção só para sentir alegria, chorar, cair na presença de Deus, derramar lágrimas, se quebrantar,
mas depois disso nada acontece, algo está errado. Se você é daquele que ainda busca a presença de Deus só para ser cheio, mas ser cheio para quê? Tudo que Deus faz tem um propósito. Todos que Deus tem um propósito. Ele tem um propósito nobre, glorioso e específico para a tua vida e através de você. Seja bem-vindo, pastor Otávio. Ele tem um propósito nobre, pastor Otávio. Lembro quando Deus lhe chamou ali na igreja quadrangular das Horas Parentes. Nós estávamos vivendo um tempo de muita unção e muita milagres. Tempo em que orávamos e pessoas lá no altar tinham que segurar a roupa para não cair, porque elas emagreciam na hora. Precisava nem academia, nem cirurgia plástica. Tempos em que pessoas começavam a buscar Deus e não tinham condições de fazer uma cirurgia ou trocar os dentes, e Deus colocava dente de ouro na hora. Tempo em que começávamos a orar e os milagres aconteciam. Foi um tempo bom, mas passou. E muitos parece que esqueceram que o Deus da Bíblia, Ele é o mesmo. Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus de glória, Ele é o Deus de majestade. Paulo está dizendo aqui: a mim me foi dado manifestar a dispensação do mistério. Paulo está dizendo: eu recebi o entendimento desse mistério e quero passar para você. E é isso que nós vamos ler aqui. No versículo 10, ele diz: para quê? Para quê? Para que serve Jesus na tua vida? Eu tenho Jesus, eu posso dizer para as pessoas que se elas não tiverem o mesmo Jesus, elas vão para o inferno e eu vou ser salvo. Eu tenho Jesus e Jesus na minha vida me dá garantia e certeza de vida eterna. Tudo isso é bom. Tudo isso é maravilhoso. Mas não foi apenas para isso que Deus te chamou. Não foi apenas para isso que Deus me chamou. Paulo vai dizer aqui exatamente o propósito. Ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Pelo qual temos, versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Uma das coisas que mais está faltando para a igreja dessa geração é a ousadia nessa fé nele. A ousadia com a fé. Nós encontramos pessoas nessa geração que são ousados, intrépidos, valentes, vamos lá, vamos fazer tudo. Mas nada acontece. Porque o ousado sem fé, ele não faz nada. Ele não conquista nada. Nós encontramos pessoas na igreja dessa geração que têm fé. Eu creio, mas está faltando ousadia, intrepidez, está faltando coragem. Uma igreja corajosa, sem os princípios, ela faz besteira. Uma igreja com os princípios, sem a coragem, ela se torna inerte, parada, fraca, vencida, subjugada, se torna
muitas vezes, algo que o inimigo vem e pisa, humilha, maltrata, destrói, vence com facilidade. Ousadia mediante a fé. Para que principados, potestades conheçam o poder de Deus, é o versículo 10, através da igreja. Consegue entender isso? Através da igreja. Deputado Roberto Duarte, seja bem-vindo. Catiúcio Melo. Deputado, nobres, amados, queridos que nos assistem agora. Tudo que está faltando no meio dessa geração é uma igreja ousada e com fé. Eu não estou falando de uma igreja louca, ensandecida, uma igreja que não tem princípios nem valores, uma igreja que faz qualquer coisa, que não está nem aí para a palavra. Eu estou falando de uma igreja mediante a palavra de Deus, ousada. Se nós fôssemos mais ousados, o estatuto da família na nossa cidade estaria valendo. Se nós fôssemos mais intrépidos, que os vereadores, tem uma aqui, Roberto brigou por isso, se nós fôssemos mais intrépidos, queridos, muita coisa não estaria destruindo as nossas casas, nossas famílias. A igreja precisa ser mais ousada. Eu vou mais além, se nós tivéssemos mais fé, mais ousadia, o STF não estaria aprovando tudo que está aprovando. Eu não estou dizendo para a gente ser fora da lei. Eu estou dizendo que falta uma igreja mais ativa no meio dessa geração. O Otávio está dizendo que foi um desses cultos que Deus te usou para falar que estava me esperando para ser pastor. Eu lembro, palavra profética para a sua vida. E pastor Otávio, tudo que aconteceu no seu ministério até hoje é pouco diante do que Deus quer fazer. Eu sei, pastor, eu sei por Deus que às vezes você termina o culto, vai para casa triste, deita a sua cabeça no travesseiro, satisfeito com o que aconteceu na reunião. Eu sei, pastor, porque o espírito que está na sua vida é o espírito de ousadia. E você sabe, Deus sabe, que você pode fazer mais, que você pode ir além, que existem alguns paradigmas e barreiras que ainda vão ser quebrados, e assim como Deus liberou para a tua vida, essa palavra ainda vai se cumprir. Eu não estou falando de um ministério qualquer, não que eu menospreze os ministérios ou supervalorize pelo número de pessoas, nada a ver com isso. Mas eu estou falando de algo mais ousado. Eu estou falando do Espírito de Deus dentro de você. É por isso que Jesus, quando os fariseus vieram questionar sobre o reino de Deus, quando é que o Senhor vai assumir o trono de Davi? Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência externa. Vocês não vão ver o reino. Vocês vão crer no reino. E depois que crerem é que vocês vão ver. Porque o reino de Deus nunca é ver para crer. Mas o reino de Deus sempre é crer para ver. Algo sobrenatural. Nesse tempo de grandes desafios, de coronavírus, o inimigo vai para as redes sociais, porque o diabo também tem WhatsApp, Facebook, Instagram. O inimigo vai para a rede social e desafia os pastores, desafia nós, igreja, e diz assim: cadê os curadores, os milagreiros? Está aí o povo morrendo de coronavírus, pastores morrendo de coronavírus. E o que de fato está faltando nessa terra é uma igreja
que acredite naquilo que prega. Uma igreja, não estou falando criticando pastores, nem denominação. Quando eu falo a igreja, eu sou a igreja. O dom da graça de Deus, o pastor Carlos está dizendo aqui, que foi nos dado para a operação do seu poder em nós, é verdade. Algo acontece nessa geração. Cadê a glória? A manifestação do poder de Deus. Onde está a teofania? Ele tem que se manifestar em nós e através de nós. Onde está o reino de Deus? O Senhor diz assim, o reino de Deus, ele está dentro de você. Onde é que está, pastor Otávio? Onde é que está a palavra profética, as palavras todas que já foram liberadas para a sua vida? Onde é que está pastor Carlos Barros? Está dentro de você. Você consegue entender isso? Sabe, às vezes nós somos como os discípulos que estavam no barco com Jesus. Quando Jesus disse, vamos para o outro lado do mar, ele disse, vamos. Pensavam que era só um passeio, mais um dia qualquer, um dia comum. Mas naquele momento, o pastor Otávio está dizendo, meu coração disparou em lágrimas. Eu sinto isso, pastor. Eu sinto que Deus está lhe falando muito. O reino de Deus está aí. Quando você está chorando em casa, ele está dentro de você. Quando as pessoas estão levantando as mãos, dizendo, Deus, vem! E ele fica olhando, dizendo, como assim? Como assim, Deus, vem? Ele está dentro de você. Quando levantamos as mãos dos prédios e dizemos, Senhor, visita essa igreja, ele, como visitar? Eu já estou dentro de você. Ele não quer ser visitante, ele é morador, ele é residente, ele está dentro de você. Quando Jesus entra na sinagoga e lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está lá no livro de Lucas, capítulo 18, Lucas 4, 18 e 19. Entra na sinagoga e ele pega o livro do profeta. Ninguém sabia o que ele ia ler. Ninguém sabia o que ele ia falar. E Jesus, ele diz assim, o Espírito do Senhor, ele está sobre mim. E ele me ungiu, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Toda unção tem um propósito. Talvez você está me assistindo agora, não são muitos, talvez outros assistam depois, e possa dizer, eu já recebi unção várias vezes na minha vida. Mas o Senhor está dizendo, essa unção que eu te dei foi com um propósito. Não foi só para te ver feliz, animado, cheio, resplandecente.
a minha glória em ti é para manifestar também através de ti. O Senhor está dizendo, se o Espírito de Deus está em você, para pensar, pelo amor de Deus. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que estava em Paulo, que curava muitas vezes com a sombra, Paulo, Pedro, os apóstolos, que peças de roupa deles tocavam nas pessoas e elas eram curadas. O mesmo Espírito está em você. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de você, o Senhor está dizendo, é o pacote completo. Dentro de você não tem um espírito só para preencher um vazio. Dentro de você não tem um espírito qualquer. Dentro de você está o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que está em você, esse Deus que está dentro de você, ele vem completo, ele traz o reino de Deus está dentro de nós. Não. Você não entendeu ainda. O reino de Deus dentro de você é Deus completo. Entender o reino de Deus dentro de nós nos faz entender tantos textos da Bíblia. Hebreus 13:8, por exemplo, que tantos pregam, mas poucos entendem. O Senhor diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será. Quando você olha para a história e vê os avivamentos, puxa, avivamento na igreja primitiva, tão forte. A igreja é diferente, mas o Deus é o mesmo. Nós somos humilhados por um inimigo invisível. Nós somos humilhados hoje por um vírus que a gente não sabe de onde veio. Né? Quando a gente fala de onde veio, a gente sabe o país, mas exatamente a origem, daí é questionável. Porque foi criado em laboratório, porque é natural, veio do morcego, da cobra. Nós somos humilhados na mídia, quando as pessoas vão e dizem, onde está o teu Deus? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam quem era o Deus deles. Eles sabiam em quem eles acreditavam. Quando Nabucodonosor disse, vocês têm que se prostrar diante da estátua. Descobri que vocês já não fizeram na primeira vez, mas vocês agora vão ter uma outra oportunidade. Quando os instrumentos tocarem, terão que se prostrar. E se não fizerem, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês da fornalha de fogo ardente? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram, olha Deus, olha rei, sobre essas coisas nós nem precisávamos te responder, mas vamos responder. Alessandro, seja bem-vindo. Não precisamos te responder sobre essas coisas, mas vamos responder. O Deus dos nossos pais, o Deus a quem nós cremos, o Deus a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Olha aí, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, ainda assim nós vamos
continuar de pé. Nós sabemos em quem cremos. Quando Jó foi tentado de tantas maneiras, pelos amigos, pela esposa, por todos, para negar a Deus, para renunciar a Deus, para falar a Deus. Jó, ele faz uma das ministrações, pregações mais profundas da Bíblia. Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Querido, Jó não tinha o Espírito Santo dentro dele. Jó não tinha o reino de Deus dentro dele. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham o Espírito Santo com eles 24 horas. O Espírito de Deus não estava dentro dele. O mistério oculto não tinha sido revelado. Mas eles sabiam em quem eles acreditavam. Eles tinham total convicção de quem era o seu Deus. E você? E você? Hoje somos humilhados. Cadê o Deus de vocês? Somos só religião? Somos só de pessoas que carregam o nome de Cristo, mas que não entenderam que mais que carregar o seu nome é carregar ele dentro de si? Onde está o teu Deus? Onde está o nosso Deus? Talvez ele esteja realmente aí. Talvez ele esteja realmente aqui. Mas ele precisa ser despertado. Porque o reino de Deus precisa se estabelecer através de nós. Por que esse mundo está tão sem sabor? Você já parou para pensar? Porque quem tem que trazer sabor ao mundo é a igreja. Sou eu e você. Por que esse mundo está vivendo em trevas? E a Bíblia diz: o mundo jaz o maligno. Mas a palavra do Senhor diz que no meio dessas trevas pode surgir a maravilhosa luz. Que onde abundou o pecado, pode superabundar a graça. Essa graça que Paulo fala, que ele diz: a graça que me foi dada para transmitir a voz. A igreja, ainda temos jeito. Ainda temos jeito, sim. Quando? Como? Quando nós entendermos o que Jesus falou lá no livro de João, no capítulo 15, essa é a palavra de Jesus. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse aqui é forte demais. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O versículo 5, eu sou a videira, os galhos são vocês. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, ele repete isso. E secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O versículo 7. Se eu tivesse que escolher agora, dos 31.173 versículos da Bíblia, para falar um para você, eu falaria esse. Quando Jesus diz assim, no versículo 7 de João 15, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa e vos será feito. Ah, igreja, tem textos na Bíblia que a gente pensa que é só para animar o nosso coração. Tem textos na Bíblia que parece que foram colocados, segundo a ótica de muitos, só para nos dar uma empolgaçãozinha a mais, fazer um coach na nossa mente, um PNL, uma motivada. Mas não tem textos na Bíblia só para isso. Essa palavra aqui é viva, verdadeira, penetrante, eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, mais forte e poderosa que qualquer literatura, que qualquer filosofia. Porque as literaturas, filosofias, ensinos vãos, enchem a mente, pode até ir para o coração, jamais podem penetrar até as juntas e divisões da alma e do espírito. E essa palavra pode. É chegado, pastor, o reino de Deus. Mas o Senhor está dizendo isso já há tanto tempo. E quando ele diz que o reino de Deus é chegado, ele completa dizendo: ele está dentro de vocês. Quando você vai para casa, você sai do trabalho, sai do culto, o Senhor vai junto. Às vezes a gente até ora quando termina os cultos: Deus, obrigado pelos momentos que passamos na tua presença. Não, meu filho, ele está junto com você. Ele diz: estou com você e não abro. Eis que estarei convosco todos os dias, até que todos os séculos se consumam. Eis que estarei convosco. Mas não basta ele estar em nós. Não basta ele estar dentro de nós. Nós não somos só casa, recipiente de Deus. Nós somos o lugar, o vaso que Deus escolheu para espalhar na terra a sua glória. Reconhecendo que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, tudo que você pedir vai acontecer. Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso e fala sobre isso. Lemos o texto. Pela multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Vamos lá. Vamos entender isso. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim, quando eu e você passamos nas ruas, valados, em todos os lugares, e vemos pessoas precisando de salvação, o Jesus que salva, ele está aí dentro. Quando nós vemos tanta gente doente, tantos enfermos, o Jesus que cura, Dr. Rafá, médico dos médicos, muito mais conhecedor e mais profundo do que qualquer infectologista.
do que qualquer clínico geral que estudou 5, 7 anos e se especializou. Ele não apenas estudou a fisiologia, a biologia, a anatomia do corpo humano, ele criou o homem com as suas próprias mãos. Ele sabe cada parte, cada partícula, cada célula. Ele sabe cada coisa do homem. Ele fez o homem. Ele é o criador de tudo. Ele sabe quando vai vir o pico de verdade do corona. Não fica chutando. Ele sabe como fazer para vencer a qualquer momento. Mas ele está onde? Senhor, por que o Senhor não vem? Eu já vim, eu estou dentro de vocês. O Deus que resolve todos os problemas, Ele está dentro de nós. Paulo, conhecendo a nossa fragilidade, ausência de fé, no meio de todas as gerações, Paulo diz assim: não matem o Espírito Santo. Não extinga o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo que está dentro de você. Paulo diz assim, 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste apenas em palavras. Não é só encher linguiça, pregar, cansar o povo, como nós temos feito tantas vezes. O reino de Deus consiste em manifestação de poder. Cadê a manifestação de poder? Onde está a manifestação do reino de Deus através de nós? Vamos estabelecer esse reino nas faculdades, nas escolas, na nossa casa, no trabalho, nos governos, nos cargos públicos, em todos os lugares. Não estou falando de botar crente. Essa semana foi escolhido o novo ministro da Justiça. Que responsabilidade! Um sai, resolve trair, jogar a sua biografia no lixo, e outro é escolhido. Quando você pega o testemunho desse... Mas muitas vezes nós estamos tão maltratados pela nossa ausência de fé. Quando postaram uma foto e o nome do novo e disseram assim, é pastor, eu ainda escrevi em cima, tomara que seja competente. O descrédito muitas vezes toma conta de nós. E ele no discurso de posse traz uma palavra tão serena, tão profunda. É que às vezes a gente pensa que é mais um crente que vai frustrar, que vai decepcionar. E que o sangue de Jesus o cubra. E que a justiça divina, que vai além da humana, que é como trapos de imundícia, esteja sobre a sua vida. Para que nós vejamos a verdadeira justiça prevalecendo sobre a nossa nação. Nós estamos vendo hoje o poste mijando no cachorro. A banana descascando o macaco. Está chovendo de baixo para cima. A gente não entende mais nada, quem manda, quem governa, quem decide, quem faz, quem não faz. O Brasil está um caos, está precisando de um avivamento. Essa geração está precisando da manifestação da glória de Deus. E o que temos que fazer? Buscar, orar, tudo isso é bíblico e temos sim que fazer. Mas muito mais que isso, entender que se queremos que Deus enche a terra com o conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar, isso só vai acontecer quando nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós. O pastor Carlos está dizendo, Jesus em nós sempre foi plano de Deus morar dentro do homem, por isso ele soprou em suas narinas o fôlego de vida.
pela nossa natureza ou por aquilo mesmo que Deus nos entregou desde o início. Só temos um fôlego de vida. Mas com um plano bem maior, bem mais profundo. Ele entregou dentro de nós o espírito da vida. Mais que um sopro nas nossas narinas. Nós temos algo muito mais profundo que o que Adão recebeu do Éden. Nós recebemos Deus dentro de nós. E Ele quer agir. Todas as vezes que você estiver em algum lugar, desafios, dificuldades, contratempos, provações, lutas, desavenças, saiba que o Deus que está em você, Ele é maior que tudo isso. Eu quero encerrar essa palavra dizendo uma coisa. Quando a igreja do Deus vivo entender que o Deus vivo da igreja está dentro de cada um, uma revolução nessa geração. Quando entendemos que o Deus da Bíblia, que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Samuel, o Deus da sabedoria de Salomão, o Deus que esteve em Jesus como homem dentro, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, o Deus que ungiu Jesus para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de corações, dar vista ao cego, pôr em liberdade ao oprimido, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. O Senhor te abençoe. Nós vamos encerrar aqui. Agradecer a Deus pelos amados que fizeram parte. Eu sei que Deus falou com essa live. E se foi um só, já valeu a pena. Porque um homem só, cheio do poder de Deus, orou e o sol se deteve. Essa geração ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem cheio da sua presença, reconhecendo que o Espírito de Deus está nele. Essa mesma frase que eu falei agora. Um homem foi comprar carne, só comprar carne ali no açougue, e o açougueiro, conversando com ele, disse assim: essa geração ainda está para ver o que o Espírito Santo pode fazer através da vida de um homem. Esse homem disse: eu serei esse homem. Bateu no peito e disse: eu serei. O nome desse homem, Billy Graham, foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Que o Senhor abençoe vocês. Otávio, verdade, meu amigo, a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. É isso mesmo. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite, pastora Cleis. Boa noite a todos. Pastor Otávio, todos que ficaram conosco até agora. Reflita nessa palavra. Põe a mão no seu coração e diga: eu serei essa pessoa. Ainda há esperança. A chama de Deus está aí, ela arde. A esperança para o mundo está em mim, está em você. Fica na paz. Um forte abraço.